Está entrando no ar, programa Cidadania e Socialismo com Cláudio Leitão. Olá, Cabo Frio. Olá, Grande Jardim Esperança. Um grande prazer, revê-los aqui para mais essa edição do Cidadania e Socialismo de hoje, E aproveitar também a oportunidade e mandar aí um grande abraço a todos aqueles companheiros que nos assistem pela internet lá no 2º Distrito, A gente teve a oportunidade aí de conversar com alguns companheiros lá e a gente percebeu realmente uma boa audiência também crescente lá no 2º Distrito. É uma pena que a Jovem TV ainda não possa, evidentemente, chegar lá a toda a companheirada aqui do 2º Distrito. Aproveitar também aqui a oportunidade, dar o meu boa tarde aqui ao companheiro José Américo Trindade, professor Babad. Boa tarde, Babad. Estamos aí na luta aí. Boa tarde, Cláudio. E hoje é importante, a gente vai falar de um tema que é muito caro, A gente que luta pelas ideias socialistas, Um tema hoje é um tema caro, que emociona, Falar do 1º de maio, Questão do trabalho, questão dos trabalhadores, Fundamental, fundamental. Realmente o programa de hoje, nós estamos aí dia 1º de maio, agora domingo, é o dia do trabalhador, e a gente quer aproveitar e fazer alguns comentários, tecer algumas considerações em função dessa data específica, para falar das vantagens, que tipo de conquistas, o trabalhador está tendo, será que temos algo a comemorar, Uma série de questões aí que a gente quer abordar. Então, desde já, a gente quer colocar aqui os canais à disposição, do telefone, da Jovem TV, em primeiro lugar, 2629-2571, 2629-2571, e também a participação ao vivo pelo MSN, cidadania e socialismo, @hotmail.com. Cidadania e socialismo, @hotmail.com. Faça a sua pergunta, deixe a sua mensagem e participe. E para quem participa, o livro da semana hoje, Babad, é um livro especialíssimo, que inclusive é temático, Um livro temático, um livro do escritor, do jornalista norte-americano John Reed, que era do Partido Comunista norte-americano. Exatamente. Ele cobriu inicialmente, em 1810, ele cobriu, em 1910 ele cobriu a Revolução Mexicana, depois ele vai cobrir a Revolução Russa. É um clássico. Exatamente. É um clássico, da literatura mundial, os 10 dias que abalaram o mundo e que conta a história da Revolução Bolchevique. Eu tive a oportunidade de, quando estive em Moscou, ver, o túmulo dele fica do lado lá do mausoléu de Lenin, Junto lá, Ele foi enterrado lá. É até bom que o eleitor desmistifica e compreende um pouco mais o que foi a Revolução Socialista de 1917. Então você que participa vai ter a oportunidade de concorrer a essa bela obra, do John Reed. Mas, Babad, antes da gente entrar nos aspectos mais atuais, eu queria só posicionar, até a título de informação, para o nosso telespectador, do porquê é comemorado o Dia do Trabalho nessa data, 1º de maio. É uma data que foi instituída na reunião da Segunda Internacional Socialista. Oficialmente em 1891, em razão do massacre, lá em Chicago, em 86. Exatamente. Na verdade, 1889, Babad. Na Segunda Internacional, em 1889, em homenagem à manifestação dos trabalhadores na cidade de Chicago, que é uma importante cidade industrial do norte dos Estados Unidos. Esses trabalhadores, nessa data, fizeram uma manifestação a respeito da excessiva carga horária em que eles eram trabalhavam 17 horas, exatamente, por 8 horas. Exatamente. Eles pediam 8 horas. E essa manifestação foi duramente repreendida pela polícia. Massacrado, houve mortes. E os líderes depois foram condenados à forca, coisa. Exatamente. Líderes. Então, em homenagem a essa data é que foi comemorado, foi instituído. Aí cabe até uma consideração, uma coisa interessante, histórica. O fato se deu... trabalho no mundo todo. É isso que eu ia falar, senão a gente... o fato se deu nos Estados Unidos. Mas, estranhamente, nos Estados Unidos, o Dia do Trabalho é comemorado em setembro, na época, no final de verão, início da colheita. Diz-se, historicamente, que os sindicatos americanos não quiseram acompanhar os sindicatos europeus, porque os sindicatos europeus tinham uma tendência socialista. E os sindicatos americanos, para não acompanhar essa data, mudaram ela para setembro.
E, historicamente, né, o dia vem sendo comemorado nos Estados Unidos em setembro, mas na grande maior parte do mundo, na maior parte do mundo, é comemorado em 1º de maio. Né? O mundo todo, né? É uma nuance, né, uma nuance histórica da comemoração do Dia do Trabalho, que muitas vezes o trabalhador vai lá naquelas festas promovidas pelas centrais sindicais e às vezes não sabe o porquê da comemoração dessa data, né? E um arco histórico de luta dos trabalhadores, né? Agora, nós temos que contextualizar, né? Porque os Estados Unidos, entendeu? No final do século XIX, após a Guerra Civil, né? A Guerra de Secessão, já era o país mais desenvolvido na chamada segunda Revolução Industrial, entendeu? Já era o país mais desenvolvido, capitalista mais desenvolvido do mundo, entendeu? Daí lá a luta dos trabalhadores, entendeu? Ocorrer lá, né? Exatamente, exatamente. E a gente, fazendo esse preâmbulo, a gente quer discutir e até ter um olhar crítico, que é uma característica do nosso programa, sobre esse momento que vive o trabalhador brasileiro, como está a representação sindical, o que as centrais, né, que são uma correia, né, de transmissão de representação de trabalhadores, têm feito em prol da categoria. Porque, na minha visão, Babad, as conquistas que nós temos datam lá da CLT, de Getúlio ainda, né? E se você for fazer uma análise... E foram dadas, né? Real, de novas foram conquistas e foram novos dadas. direitos... Porque Getúlio, precisava com a Revolução de 30 industrializar o país, precisava de um mercado interno muito grande, né? Um mercado de consumo interno para produzir. Não basta você industrializar, você tem que produzir e ter mercado consumidor. Daí as conquistas foi doada, né? Foi criada a CLT. No dia 1º de maio de 1940 foi instituído o salário mínimo, não é isso? Por Getúlio. Exatamente. Isso no Brasil, né? E a discussão hoje é o que acontece, né? Veio a queda do Muro de Berlim, veio a questão da política de globalização do neoliberalismo. Consequentemente, né, houve um retrocesso, até um refluxo de todas as lutas sociais e as lutas dos trabalhadores, e muito pouca coisa foi incorporado de direitos e vantagens. Muito pelo contrário, está retrocedendo os direitos dos trabalhadores. Exatamente, né? exatamente. Por quê? Devido a essa questão do pensamento único, o retrocesso, a queda do Muro de Berlim, né, que acabou com o mundo bipolar, acabou, por exemplo, com a União Soviética, que foi a primeira pátria, e esse livro trata bem a Revolução, né, que a União Soviética, bem ou mal, com todos os defeitos da União, ela era uma garantia, mostrava o pessoal do capital do primeiro mundo, que, pode acontecer uma nova revolução, entendeu? Era um referencial. Com a queda do Muro de Berlim, com o desmoronamento da União Soviética, ficou só, pareceu o fim da história. O Fukuyama até determinou o fim da história. Não tem nada além do capitalismo, correto? E aí ficou esse negócio, aí os movimentos sindicais, entendeu? Eles estão em refluxo, coisa e tal. E até porque também a classe operária hoje não é a mesma classe operária, entendeu? Da revolução, primeira revolução industrial. Por quê? Porque a produção hoje, entendeu, é mais intensiva, baseada em tecnologia. Os trabalhadores, quer dizer, com menos trabalhadores... Economia e produção de escala. Com menos trabalhadores, e são intelectuais hoje para mover a robótica, né, essas novas parafernálias modernas aí, né, essa nova tecnologia, né, reduzido para produzir, né, mais. Então, numericamente também, a classe operária também diminuiu, né? E daí houve um processo de desmobilização. Desemprego estrutural, né? Houve uma espécie de desmobilização. Realmente, hoje, a categoria mudou muito. Você continua tendo o trabalhador desqualificado, o trabalhador braçal que ganha salário mínimo, como você tem também o trabalhador altamente especializado, por exemplo, um engenheiro de petróleo que ganha 15 mil por mês e um trabalhador que ganha 545, que tem interesses diferentes, que tem objetivos diferentes, ele se encontra com todas as necessidades básicas dele satisfeitas. E o outro aqui, não. Então, há essa dificuldade hoje de uma ação quase que uniforme da classe trabalhadora, o que dificulta conquistas, né? Olha só, o recorte hoje, entendeu, dentro das classes sociais, lá, quando a chamada sociedade industrial,
lá da primeira revolução, onde apareceu a burguesia, o proletariado, entendeu? É só um parente, o proletariado, né, burguesia, é aquela classe que detém todos os meios, que tem o capital, a terra, né, tem a fábrica, tem tudo, que tem que comprar alguém para produzir o trabalho, a força de trabalho de alguém. O proletariado, entendeu? Por que esse termo? Primeira vez que foi usado esse termo foi lá no Império Romano, porque o Império Romano era por casta, os patrícios, que era a elite, a aristocracia, né? A aristocracia, existia os plebeios, não é isso? E os outros. Esses outros que eram o povo, os escravos, coisa e tal, a única coisa que eles tinham, por isso, era prole. Daí, o único bem era proletariado, entendeu? Proletário. Os filhos, né? Que foi utilizado... Aí por Marx. Exatamente, século XVIII, né, na Revolução. Então, e hoje a gente vê essa mudança no perfil da classe trabalhadora e, consequentemente, surgem novos desafios, né? A gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Na chamada sociedade pós, a gente está no estado da sociedade pós-industrial. Né? A gente vai fazer um pequeno intervalo, né, uma introdutória, digamos assim, numa questão histórica, e vamos fazer um recorte para a década de 80, que foi uma época de efervescência do movimento sindical, com greves, o fenômeno Lula, inclusive, né, que deu um novo impulso aí, e os dias de hoje, o que temos efetivamente a comemorar em termos de conquistas para a classe trabalhadora. Então vamos fazer um pequeno intervalo de apoio cultural e vamos cair mais diretamente nessas questões. 2629-2571, cidadania e socialismo, @hotmail.com. Participe e voltamos já. Pô, cara, com Cláudio Leitão. Estamos de volta aqui para o segundo bloco. Como de praxe, né, a gente quer dar uma força aqui, né, relembrando aqui todos que estão aqui no online com a gente, o Cláudio, o Júlio, o Malab, o Manuel Atanásio, a Renata, o Tadeu, né, a Alcione, são uns companheiros que estão aqui online com a gente, aqui, alguns já também participando e concorrendo aqui ao livro. Nós estamos hoje, Babade, sofrendo uma concorrência desleal de Barcelona e Real Madrid, né? Mas tem as reprises, né? Tem as reprises. Brigar começa, hein? Pô, é difícil ali, né? Messi de um lado, Cristiano Ronaldo do outro. É uma concorrência desleal, mas nós estamos aí, né? Estamos aí para bater o nosso papo e dar o nosso recado. Mas, Babade, eu queria trazer um pouco essa reflexão para a década de 80, que me parece que foi uma década fértil para o movimento sindical, e ali sim, né, obteve-se algumas conquistas através do sindicalismo do ABC, algumas categorias se fortaleceram, como a dos metalúrgicos, a dos petroleiros, principalmente essas categorias muito numerosas, e conseguiram alguma coisa de positivo, como em algumas situações aumentos reais de salário. Né? Foi uma época que hoje, infelizmente, a gente não consegue ver mais esse movimento, né? E foi uma época, trabalhadores. Foi uma época que se fundou, né, a Central Única dos Trabalhadores. Combativa de passagem, né? Combativa na época. Fundou um partido, né, de corte operário, né, o PT, o Partido dos Trabalhadores, que hoje a gente tem que repensar se é mesmo. Exatamente. Entendeu? E foi mesmo uma época de... E pelo menos colocou-se os temas em debates, né? A própria mídia cobria. Hoje, o que a gente vê hoje, com a chegada do PT ao poder, e fazendo com que as centrais sindicais que vieram na esteira do crescimento do PT hoje se tornem correia de transmissão de um governo que, infelizmente, esqueceu esse lado da defesa dos trabalhadores e passou a tentar equilibrar essas relações com o grande capital, e a gente vê hoje um refluxo dessas disputas e dessas manifestações. E outra coisa, copiando o Getúlio, né? Porque o Getúlio criou o PTB para pegar os pelegões, aqueles sindicalistas, né? Pelegões, né? Para o PTB. O PT hoje é o PTB de Getúlio. O PT está para Lula, assim como o PTB antigo, Pelego, estava para Getúlio Vargas. Exatamente. Aí o Marx já disse, né? A história não se repete, quando se repete como farsa. Se repete como farsa, exatamente. Então é um fato, porque hoje, se a gente for efetivamente verificar a situação do trabalhador brasileiro, o que temos a comemorar? A gente pode listar aqui uma série de coisas e a partir daí comentar.